و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست. Há algumas semanas atrás, eu preparei um episódio para falar sobre a situação do Irã e como a narrativa se sobrepõe à humanidade. Desde que escrevi aquele texto até hoje, começo de março de 2026, muita coisa aconteceu. O Ayatollah foi morto e enquanto ainda gravava este vídeo não sabemos exatamente qual será o destino do país agora em guerra. Ouvindo tantos comentários sobre este tema, entre protestos e lamentos sobre a morte do ditador assassino e maquiavélico e iranianos comemorando a suposta liberdade, me peguei pensando sobre que lições devemos tirar deste evento. O que nós, aqui no Ocidente, temos a ver com isso? Eu fui muito breve em contar a história do Irã e hoje pretendo também de forma muito breve e simplista até falar sobre vários países ali da região e da África que, como o Irã, foram tomados pelo islamismo em circunstâncias bastante semelhantes. Paquistão, Síria, Líbano, Iraque, Iêmen, Sudão, Egito, Líbia e Tunísia já foram países livres e seculares. Países por vezes ainda autoritários, mas onde mulheres podiam se vestir como quisessem e havia liberdade de religião. Antes do domínio islâmico, muitos desses países eram até majoritariamente cristãos, acredita? Como eles conseguiram converter tantos para o islamismo? Será que foi uma conversão genuína, espiritual, de arrebatamento de alma? Como já expliquei em outros episódios, ao serem dominados por extremistas islâmicos, os residentes não têm muitas opções se não puderem deixar o país. Para manter a sua fé cristã ou qualquer outra que não seja o Islã, terão que pagar a dízia e ainda assim serão perseguidos. A conversão se torna quase que uma opção de sobrevivência. When Muslims go and conquer the adjacent country, what do? We kill them all? No. The Prophet says, the first thing you do is call them to Islam. If they refuse, then tell them Allah obliged upon you to pay taxation. If they refuse, then we have to fight. And if we fight you, then we capture you, you become our slaves, and we take your land, and you take because you refuse, I give you two good options. Não por coincidência, e longe de querer simplificar demais o que de fato é uma combinação de fatores, todos esses países que nos últimos séculos foram tomados pelo islamismo eram antes da tomada governos fracos, com altos níveis de corrupção, instabilidade política, e se não tudo isso acumulado, um inevitável colapso moral, econômico e social muito atrelado ao secularismo. E o que quero dizer aqui por secularismo é o relativismo de tudo, da falta de valores morais universais, sem uma base ética compartilhada. Isso causa um vácuo na sociedade, um buraco que no caso desses países que estou citando aqui foi facilmente preenchido por um regime teocrático radical através de uma gradual infiltração desses grupos em todas as áreas necessárias de domínio, educação e política principalmente. Ao olhar para essas histórias, é quase impossível não fazer uma analogia ao atual momento do Ocidente. Vou citar hoje França, Reino Unido e Suécia como exemplos, pois, a meu ver, são alguns dos casos mais emblemáticos neste aspecto. O que vem acontecendo nesses países parece repetir em certa medida processos históricos observados em partes da África e do Oriente Médio. A Europa, de modo geral, com exceção de Polônia e Hungria, passou nas últimas décadas por um processo de secularização tão intenso que acabou levando a um distanciamento ou até desprezo por sua própria história e identidade cultural. Começando pela França. O Islã hoje é a segunda religião mais amplamente professada na França. A França tem o maior número de muçulmanos no mundo ocidental, principalmente devido à migração de países do Maghreb, da África Ocidental e do Oriente Médio. Estamos falando de quase 10% da população da França proveniente dessas regiões. O Reino Unido não fica para trás, tendo cerca de 7% da população de muçulmanos. Apesar de eu não confiar totalmente no censo atual, já que a sensação é de que eles estejam em todos os lugares e a entrada deles no país está descontrolada. Apenas para complementar a minha ideia, 9 grandes cidades do Reino Unido hoje possuem prefeitos muçulmanos: Londres,
as Birmingham, Leeds, Blackburn, Sheffield, Oxford, Luton, Oldham e Rochdale. Não é preciso entender muito de política para entender o nível de influência desse grupo se um prefeito foi eleito na cidade, entende? A Suécia recebeu tantos muçulmanos nos últimos anos que, segundo estudos da Pew Research Center, divulgadas em 2017 e reafirmados por análises posteriores até 2026, a Suécia pode ter uma das maiores proporções de população muçulmana na Europa até 2050. If the projection continues, I was told by one of the local councillors there that within one generation, it is very likely that this city will almost be half Muslim. E qual o problema disso? Não é o Islã uma religião como outra qualquer, uma religião de paz, apesar dos ataques terroristas? Conversando com alguns muçulmanos na Inglaterra e aqui na Finlândia, ouvi repetidamente o mesmo argumento para explicar a existência desses grupos terroristas que cometem crimes em nome de Allah. Segundo eles, trata-se sobretudo de uma questão de interpretação. Muitas pessoas leem passagens do livro sagrado de forma isolada e desconsideram o contexto em que foram escritas. Parece um argumento válido, principalmente para mim, que li a Bíblia inúmeras vezes e vejo o Velho Testamento como extremamente violento, apesar de não encontrar cristãos no mundo moderno matando em nome de Deus. O cristianismo opera segundo o exemplo de vida de Jesus e vê o Velho Testamento como apenas histórias de guerra do povo judeu, nada para ser replicado no mundo moderno. Pois bem, tendo dito isto, minha primeira pergunta foi: será que assim como muitos cristãos não praticantes, os muçulmanos em geral não leem todo o Alcorão? Porque isso poderia justificar parte das diferenças de atitude. Encontrei algumas pesquisas que mostram que são muitos os muçulmanos que não são totalmente letrados no livro sagrado da religião. Fui então buscar conhecimento sobre o livro para entender qual a mensagem central. Descobri que não somente o Alcorão é usado como guia para a fé muçulmana, mas também os Hadith. O Alcorão é um livro dividido em 114 capítulos que, segundo seus seguidores, foram recitados por Maomé por inspiração do anjo Gabriel. Diferentemente da Bíblia, que possui diferentes autores de livros escritos com centenas de anos de intervalo e que não necessariamente se correlacionam, o Alcorão foi escrito num intervalo de tempo relativamente curto após a morte de Maomé, e houve uma organização deliberada do conteúdo, o que me faz pensar o quão intencional é essa escrita, apesar de muito confusa por vezes. Já o Hadith são relatos da vida de Maomé, do seu exemplo e comportamento, o que eles chamam de Sunnah. Pelo que entendi, nem todos os Hadiths são aplicados ou aceitos por todos os muçulmanos. Isso já explicou muito, então, por que, a depender do muçulmano com quem você conviver, perceberá diferentes extensões da fé e dos hábitos. Após ler muitos estudos sobre a história do profeta e a estrutura desse livro, concluí que, na verdade, não há nenhuma contradição no livro. Eu vou explicar por quê. O livro mostra a evolução de Maomé desde quando ele se autodeclarou profeta até o momento em que se tornou o chefe de um aparato militar e político gigantesco. Podemos entender essa evolução em 3 fases. Na primeira fase, Maomé estava em desvantagem numérica contra os incrédulos em Meca. Ele ainda estava convencendo as pessoas de que ele era um profeta. Os incrédulos detinham o poder, eram a maioria. Durante esta fase, a mensagem do Islã era bem democrática. Vamos pregar e ver quem está certo. Nesta fase, eles não tinham como subjugar os incrédulos porque ainda não tinham influência. Eram poucos em número e socialmente fracos. Então eles migraram para Medina e ali ele se tornou chefe de Estado. Entramos então numa segunda fase, que consiste em lutar contra aqueles que lutam contra você ou te oprimem. É a fase da autodefesa. Aqui o profeta se torna um comandante militar, juiz e líder político da comunidade. Ele se tornou então mais forte e influente na região, preparando o caminho para eventos posteriores, que seria a terceira fase, sendo consolidada com a conquista de Meca. Praticamente uma rendição após anos de conflitos e alianças entre tribos e comunidades que, através da força, foram subjugadas. 2 anos antes de morrer, Maomé havia conquistado toda a Península Arábica e, após a sua morte, seus seguidores continuaram essa expansão por todo o Oriente Médio, norte da África e partes da Ásia. Por que achei importante explicar essas fases?
Porque elas estão se replicando no Ocidente. Eu escuto muitos dizendo que os radicais não representam o verdadeiro Islã. Mas a grande maioria, nenhuma sociedade islâmica hoje segue 100% das leis islâmicas. Nenhuma. O Google, Wikipédia e IA prontamente refutam qualquer hipótese de invasão muçulmana como um discurso de ódio da extrema-direita. Mas não é preciso muito esforço intelectual para concluir que o que essas pessoas e tecnologias não entendem ou fingem não entender é que o Islã se apresenta de forma diferente a depender do contexto. Em alguns países daqui da Europa, ainda estamos na fase 1. O percentual de muçulmanos nesses países ainda é pequeno ou não possuem grande influência nas sociedades hospedeiras. Mas em muitos países já nos encontramos na fase 2, onde apesar de os números não serem aparentemente expressivos, como no Reino Unido, esses grupos já conquistaram influência em espaços políticos e outras esferas públicas, exigindo direitos exclusivos como minorias, exigindo substituição de hábitos locais que ofendem a sua religião. É a fase da autodefesa. Eu agora fico atenta ao número de mesquitas e ações políticas tomadas para proteger exclusivamente este grupo, pois estes são os mais evidentes sinais de alerta de que a fase 2 está sendo implementada. Segundo um relatório do Pew Research Center, estima-se que tínhamos em 2020 cerca de 2 bilhões de muçulmanos no mundo. Desses 2 bilhões, não encontrei um número universalmente aceito que divida muçulmanos entre radicais e moderados. O que temos são os afiliados aos já conhecidos grupos terroristas. Então é ISIS, Al-Qaeda, Hamas, Talibã, Hezbollah, Houthis, os ayatolás, que apesar de não ser só um título religioso, tem todo um aparato de figuras de autoridade que são extremistas. Bom, estima-se que 1% de 2 bilhões seja de uma dessas turmas. Estamos falando de 20 milhões de terroristas, ou aprendiz de. Acha pouco? Veja quanto estrago eles são capazes de fazer. Segundo um relatório publicado em 2024, desde 1979 até 2024, foram documentados como ataques terroristas islâmicos cerca de 67 mil, com a morte de pelo menos 250 mil pessoas. E este número pode ser ainda muito maior, já que de uns anos para cá estamos vivendo um período de negação ou omissão de fatos para evitar o que eles chamam de islamofobia, uma tática de autodefesa. Para explicar o significado desta palavra, vou primeiro analisar o significado de fobia. O Google me trouxe essa definição aqui. Fobia é um transtorno de ansiedade caracterizado por um medo intenso, irracional e persistente de um objeto, situação, animal ou atividade específica. Diferente do medo comum, a fobia é desproporcional ao perigo real. E segundo a página do Instituto da Cultura Árabe no Brasil, a islamofobia é um termo sugerido na França nos anos 20, mas que tem raízes desde o surgimento do Islã, quando muçulmanos eram retratados por alguns grupos de cristãos europeus como inimigos religiosos ou pessoas sem fé. Essas imagens criaram estereótipos duradouros que associam o Islã à ameaça e à violência, consolidando uma lógica de autoridade baseada na exclusão. Pois bem, vamos analisar isso. Se fobia é um medo exagerado e irracional, eu não acredito que se aplique ao medo ou à aversão aos islâmicos, pois não há nada de irracional no medo que as mulheres jovens europeias hoje têm de serem abduzidas e violentadas nas ruas. Não há nada de irracional em ter medo de um homem ameaçando matar a todos com uma bomba e gritando Allahu Akbar. Desculpe, acho que não há nada de irracional ter medo de ser esfaqueado hoje nas ruas de grandes cidades europeias. Não acho que há nada de irracional em rejeitar casamento forçado de meninas, crianças de 6, 13, 14 anos. شو أكثر شيء زعجك؟ أنا ما كفيت دراستي. Muito menos me parece irracional sentir revolta ao ver mulheres sendo apedrejadas em praça pública por mostrarem o cabelo ou não cumprirem com qualquer aspecto da lei Sharia.
Mas este termo islamofobia tem sido instrumentalizado pela Irmandade Muçulmana, comungada estranhamente com a esquerda e o Partido Verde aqui na Europa, para suprimir qualquer debate ou crítica às práticas extremistas e à islamização do Ocidente. E para quem acha que Irmandade Muçulmana é só uma comunidade de ajuda aos muçulmanos, está muito enganado. Esse nome fofinho esconde a real identidade e intenção deste grupo. A Irmandade Muçulmana é uma organização terrorista fundada no Egito em 1928 por Hassan al-Banna, e que tem como meta expandir o Islã para o mundo inteiro através da espada e não da paz. Na Alemanha, várias mesquitas foram alvos de interdição policial por portarem armas e serem dirigidas por imãs patrocinadores de terrorismo. Eles estão infiltrados em vários países, recrutando soldados para sua guerra santa, dentro de universidades e outras instituições, em grupos de redes sociais. São patrocinados por poderosos como Catar, Turquia e outros simpatizantes, secretamente envolvidos ou nem tão secretamente assim. My wife and I can only offer you all our kindest and most special wishes and stress just how greatly the contribution of Muslims to the life of the United Kingdom is appreciated and valued. O Reino Unido, de maneira ousada, está apostando todas as suas fichas para proteger este grupo. Agora com um czar da islamofobia que pretende regular sobre hostilidade anti-muçulmana, incluindo uma nova definição do termo islamofobia. Destaquei 2 pontos muito pertinentes para essa conversa de hoje. Vamos lá. Conforme publicado pelo Partido dos Trabalhadores no Reino Unido, islamofobia significa envolver-se na promoção de estereótipos depreciativos ou desumanizantes sobre muçulmanos, por exemplo, ao sugerir que os muçulmanos em geral têm uma propensão particular para cometer ou apoiar atos de terrorismo. Mas isso não é somente uma sugestão, isso é um fato. Segundo um relatório de 2019 da Europol sobre terrorismo na União Europeia, sim, jihadistas, terroristas islâmicos, constituem a maioria dos autores de crimes de terror. Mas continuemos. Islamofobia também significa sugerir que os muçulmanos individualmente ou como grupo na sociedade britânica representam uma ameaça à sociedade, à civilização ou aos valores britânicos ou europeus. Por exemplo, ao afirmar que os muçulmanos constituem uma ameaça demográfica para os britânicos, ao alegar que estão a tomar conta da sociedade britânica ou das suas instituições cívicas ou políticas através da sua presença nelas, ou ao dramatizar de forma catastrófica a imigração proveniente de países de maioria muçulmana. Mas olha, nem fui eu que inventei estes termos. Escutem dos próprios muçulmanos dentro de suas mesquitas. Next question. How many of you agree that the punishments described in the Quran and the Sunnah, whether it is death, whether it is stoning for adultery, whatever it is, if it is from Allah and His Messenger, that is the best punishment ever possible for humankind. And that is what we should apply in the world. Who agrees with that? Allahu Akbar. Are you all radical extremists? Islam is a system. As the Norwegian system, it is a system. It talks about all aspects of life, including the Norwegian jihad. Yes? The Norwegian has their own version of jihad, which is what? When they can start a fight and when they can end a fight, when they can kill others, etc. This is jihad. Jihad means fight. Nem acredito que se trate apenas de uma ameaça. Olha o que os suecos já enfrentam. Somente em 2025, na Suécia, foram 630 bombardeios, 23.420 estupros reportados, 68 mil mulheres tendo suas genitais mutiladas, quase 1.000 tiroteios, carros sendo incendiados quase toda a noite e pelo menos 60 zonas onde a polícia provavelmente não entra. Outro dia, estava conversando com uma amiga muito querida sobre o temor de falar sobre este assunto. Ela genuinamente disse que tinha medo de parecer extremista ao comparar esta religião com o cristianismo. Então eu perguntei para ela, qual seria o problema de convivermos com extremistas cristãos?
se eles literalmente seguirem os ensinamentos de Jesus Cristo, terão que amar ao próximo, perdoar os inimigos, viver com humildade, rejeitar a mentira e a corrupção e priorizar o reino de Deus acima de interesses materiais. Um cristão extremista vai amar ao próximo além dos seus limites. Se um assassino, um pedófilo ou misógino cometer esses crimes, os cristãos prontamente condenarão essa pessoa e dirão: este certamente está afastado de Deus, não é um cristão. Enquanto no Islã, se um homem bomba mata dezenas de pessoas, se uma mulher é agredida pelo marido por não estar disponível para ele, se cometem atrocidades em nome de Alá contra seus inimigos, Allahu Akbar! Ele pode estar sim, apenas cumprindo com a palavra do seu profeta, a depender da interpretação. We're commanded to terrorize the disbelievers. And this is a religion, like I said. Commanded to terrorize the disbelievers. The Quran says very clearly in the Arabic language, turhibuna. This means terrorize them. It's a command from Allah. O fato de existirem pessoas boas que são muçulmanas não contradiz o fato de que o terrorismo islâmico é a maior ameaça para muitas dessas mesmas pessoas. Lembra-se desse herói aqui? Para quem não sabe, Ahmed, este muçulmano, arriscou a própria vida para impedir que outro muçulmano continuasse atirando contra pessoas a sangue frio numa praia na Austrália no ano passado. Não sejamos ingênuos. A ignorância ou o medo de ser chamado islamofóbico nos coloca numa posição de extrema vulnerabilidade diante de quem tem uma intenção muito bem estabelecida e sabe exatamente o que está fazendo. Quem se esconde atrás do argumento de tolerância para calar qualquer crítica também sabe. E não pense que eles param aqui na Europa. Eles têm grandes projetos para toda a América. Veja o que está acontecendo em Nova York, Michigan e Texas, nos Estados Unidos. A expansão e infiltração foi gradual e agora estamos apenas observando os frutos. Jesus disse que somos o sal da terra, mas se nos tornarmos insípidos, não serviremos ao nosso propósito. O nosso compromisso com a verdade deve então prevalecer sobre o nosso medo de sermos excluídos deste mundo, porque nós já somos excluídos de qualquer forma, a não ser que você queira compactuar com esta subversão. O seu silêncio e aparente neutralidade já é uma escolha. Pense nisso. Obrigada pela sua atenção até aqui. Vejo vocês na próxima.